Brasília, 15 de março de 1990. O cheiro de café frio impregnava a sala 304 do edifício Brasília Imperial, quando Eduardo Camata organizou pela última vez seus documentos sobre a mesa de mogno arranhada. Seus dedos tremiam levemente enquanto separava as pastas marcadas com carimbos vermelhos. Urgente e confidencial, que continham meses de investigação sobre um esquema de licitações fraudulentas envolvendo a construção de hospitais públicos no Distrito Federal. Aos 42 anos, Eduardo havia construído uma reputação sólida como advogado especializado em direito administrativo. Sua barba grisalha e os óculos de aros dourados lhe conferiam um ar respeitável que contrastava com a tensão visível em seu rosto naquela manhã de março. Há 3 semanas, ele havia protocolado uma denúncia formal no Ministério Público contra um grupo de empresários e 2 deputados distritais, acusando-os de superfaturamento em contratos públicos que desviaram milhões de cruzeiros dos cofres governamentais. A secretária, Dona Marta, uma senhora de 58 anos que trabalhava com Eduardo há mais de uma década, notou que ele estava diferente. Dr. Eduardo parecia nervoso. Mexia muito nos papéis e olhava para a janela a cada barulho no corredor. Lembraria ela anos depois. Ele me pediu para cancelar todos os compromissos da tarde e disse que precisava terminar algo importante. Por volta das 11h30, Eduardo recebeu um telefonema. Dona Marta ouviu apenas fragmentos da conversa através da porta entreaberta. Não, eu não vou recuar. Tenho provas de tudo. Vocês não me intimidam. Quando desligou, Eduardo chamou a secretária e pediu que ela fosse almoçar mais cedo. Preciso ficar sozinho para organizar umas coisas, disse ele, evitando o olhar dela. Às 14h15, o porteiro Seu Joaquim viu Eduardo sair do elevador no térreo, carregando uma pasta de couro marrom e caminhando apressadamente em direção à saída. Ele acenou rapidamente e murmurou: "Até logo, Seu Joaquim." Foram as últimas palavras que alguém ouviria de Eduardo Camata. Naquela tarde, uma chuva fina começou a cair sobre Brasília, lavando as ruas da capital e apagando os últimos vestígios da presença de um homem que ousou desafiar o poder estabelecido. Eduardo nunca mais voltou ao seu escritório. Nunca mais foi visto. A primeira pessoa a perceber que algo estava errado foi Luciana Camata, irmã mais nova de Eduardo. Toda quinta-feira, religiosamente, ele a visitava para jantar em sua casa no Lago Sul. Quando ela ligou para o escritório na sexta-feira, 16 de março, Dona Marta disse que o doutor não havia aparecido e não atendia o telefone em casa. Fui até o apartamento dele na Asa Norte. Relembra Luciana, hoje com 67 anos. A porta estava trancada, a correspondência acumulada embaixo dela. O porteiro disse que não o via desde quinta-feira. Em poucas horas,
Luciana acionou a polícia, mas a resposta foi desanimadora. Um adulto só poderia ser considerado desaparecido após 48 horas. O caso foi registrado no 5º Distrito Policial como desaparecimento de pessoa. O delegado responsável, Carlos Mendonça, conduziu uma investigação superficial. Talvez ele tenha viajado sem avisar, sugeriu o policial à família. Advogado trabalha muito, às vezes precisa dar uma sumida para relaxar. Mas Luciana conhecia o irmão. Eduardo era meticuloso, organizado, jamais sairia sem avisar. As buscas oficiais duraram apenas 2 semanas. A polícia visitou o escritório, conversou com alguns clientes, checou hospitais e rodoviárias. Nada. Eduardo havia simplesmente evaporado. O que mais incomodava Luciana era a atitude das autoridades, uma estranha pressa em arquivar o caso, como se a investigação fosse um incômodo. Foi então que começaram os telefonemas anônimos. A primeira ligação chegou numa terça-feira, 3 semanas após o desaparecimento. Uma voz feminina, calma e clara. Ele foi silenciado. Antes que Luciana pudesse responder, a linha foi cortada. Nos meses seguintes, a mesma frase seria repetida em ligações esporádicas, sempre no mesmo tom neutro, sempre da mesma voz desconhecida. Dona Marta, devastada pela perda do patrão, revelou detalhes perturbadores sobre os últimos dias de Eduardo. Nas últimas semanas, ele estava recebendo ligações estranhas. Às vezes atendia e ficava em silêncio, depois desligava sem dizer nada. Uma vez ouvi ele dizer ao telefone: "Vocês sabem que tenho cópias de tudo guardadas em lugar seguro." A família contratou um detetive particular, mas as pistas eram inexistentes. Era como se Eduardo tivesse sido apagado da realidade. Seus colegas de profissão evitavam comentar o caso. Alguns chegaram a sugerir que Luciana deixasse o passado em paz. O tempo passou. 1991, 1992, 1993. A cada ano, a esperança de Luciana diminuía, mas a dor permanecia aguda. O apartamento de Eduardo foi vendido, seus pertences guardados em caixas no sótão da casa dela. A vida seguiu seu curso, mas sempre com a marca indelével de uma pergunta sem resposta. O que aconteceu com Eduardo Camata? Brasília, 12 de agosto de 2009. 19 anos depois do desaparecimento de Eduardo, o edifício Brasília Imperial estava sendo demolido para dar lugar a um shopping center. Os operários da construtora Nogueira em Filhos trabalhavam no subsolo, quando João Carlos, um pedreiro de 34 anos, fez uma descoberta que mudaria tudo. Estava quebrando uma parede do porão quando a marreta bateu num oco. Conta João Carlos. Por trás de uma camada fina de concreto havia um buraco, como se fosse um esconderijo. Dentro daquele espaço havia uma caixa metálica enferrujada, do tamanho de uma maleta pequena, coberta por quase 2 décadas de umidade e poeira.
A caixa foi entregue ao engenheiro da obra, que acionou a polícia. Quando aberta, revelou um conteúdo que fez o coração de muita gente acelerar. Pastas com documentos carimbados, uma caneta dourada com as iniciais E e C e uma fita cassete com uma etiqueta manuscrita, Caso M. O jornalista Rogério Neves, repórter veterano do Correio Brasiliense, soube da descoberta através de um contato na Polícia Civil. Aos 58 anos e com 4 décadas de profissão, Rogério tinha memória privilegiada para casos antigos. O nome, Eduardo Camata, ecoou em sua mente como um sino distante. Lembrei imediatamente do advogado que sumiu nos anos 90, relembra Rogério. Na época, eu era repórter júnior e cobri superficialmente o desaparecimento. Mas sempre achei estranho como o caso foi abafado rapidamente. Os documentos encontrados na caixa continham cópias de contratos, planilhas de custos e anotações manuscritas detalhando irregularidades em licitações para a construção de 3 hospitais públicos. As cifras eram astronômicas, mais de 50 milhões de cruzeiros em superfaturamento. Havia também uma lista com nomes de empresários e políticos envolvidos, alguns ainda influentes em 2009. Mas foi a fita cassete que trouxe o elemento mais perturbador. Quando reproduzida, revelou gravações de reuniões onde Eduardo discutia o caso com alguém não identificado. Sua voz era clara e determinada. Eles acham que podem me intimidar, mas tenho provas suficientes para derrubar essa quadrilha inteira. A última gravação terminava abruptamente. Após alguns minutos de conversa sobre estratégias legais, ouvia-se um ruído metálico, seguido de uma voz feminina ao fundo. Eles já sabem. Depois, silêncio. A descoberta da caixa reacendeu o interesse pelo caso Eduardo Camata. Rogério Neves decidiu investigar por conta própria, transformando a busca pela verdade numa obsessão pessoal. Sua primeira parada foi a casa de Luciana, agora uma mulher de cabelos brancos que carregava 19 anos de dor não resolvida. Quando o jornalista me ligou contando sobre a caixa, eu chorei por 2 horas seguidas. Conta Luciana. Era como se meu irmão estivesse tentando se comunicar comigo através do tempo. Ela entregou a Rogério todas as anotações que havia guardado sobre o desaparecimento, incluindo os horários dos telefonemas anônimos. Rogério procurou o ex-delegado Carlos Mendonça, já aposentado. O encontro foi tenso. Mendonça, visivelmente desconfortável, insistiu que havia feito tudo o que era possível na época. Quando questionado sobre a superficialidade da investigação, ele se limitou a repetir: casos antigos são complicados, muita coisa se perde. Mais revelador foi o depoimento de Dona Marta, agora com 77 anos e morando com a filha em Goiânia. Ela revelou um detalhe que havia guardado por quase 2 décadas. 2 semanas antes de sumir,
Dr. Eduardo me pediu para guardar uma chave extra de um depósito. Disse que era para emergências. Nunca mais falamos sobre isso. A chave levou Rogério a um depósito de self-storage na Ceilândia, ainda registrado em nome de Eduardo. Lá dentro, mais documentos, fotografias de reuniões suspeitas e uma segunda fita cassete. Esta continha uma conversa telefônica onde Eduardo discutia com alguém sobre garantir que as provas sobrevivam caso algo aconteça comigo. Mas a revelação mais chocante veio de uma fonte inesperada. Mário Augusto Silva, ex-funcionário da Secretaria de Obras do DF nos anos 90, procurou Rogério após ler uma matéria sobre o caso. Agora, com 64 anos e sofrendo de problemas cardíacos, Mário decidiu limpar a consciência. Eu sabia de tudo, confessou Mário numa entrevista gravada. Eduardo estava certo sobre o esquema. Os hospitais foram superfaturados, o dinheiro foi desviado. Mas ele mexeu com gente muito poderosa. Mário revelou que na tarde de 15 de março de 1990, viu Eduardo sendo conduzido por 2 homens de terno para dentro de um carro preto no estacionamento do edifício. Eles não pareciam violentos, mas Eduardo estava claramente sendo coagido. Segundo Mário, Eduardo foi levado para uma reunião onde recebeu um ultimato: retirar as denúncias e deixar Brasília ou enfrentar as consequências. Ele se recusou. Disse que ia à imprensa se fosse preciso. Foi a última vez que alguém o viu vivo. Rogério tentou localizar os homens mencionados por Mário, mas descobriu que um havia morrido em 1998 e outro emigrado para o Paraguai. Os políticos envolvidos no esquema seguiram suas carreiras normalmente. Um chegou a ser deputado federal. No final de sua investigação, Rogério visitou o terreno onde ficava o edifício Brasília Imperial. O shopping center já estava em construção, mas ele conseguiu acesso ao antigo escritório de Eduardo, agora uma loja de departamentos. Numa parede lateral, quase apagada sob camadas de tinta, encontrou uma inscrição a lápis que o fez estremecer. Não deixem apagar meu nome. E C. Eduardo Camata nunca foi encontrado. Sua família nunca teve o alívio de um funeral ou a certeza de sua morte. O esquema de corrupção que ele denunciou prescreveu legalmente. Os culpados seguiram suas vidas impunes. Mas suas palavras gravadas em fita ecoam até hoje como um testamento. A verdade não morre, apenas espera o momento certo para ressurgir. A pergunta que assombra quem conhece essa história é simples e perturbadora. Quantos outros Eduardo Camatas existiram? Quantas vozes foram silenciadas quando ousaram desafiar o poder? E quantas verdades ainda estão escondidas, esperando serem descobertas em caixas esquecidas, em paredes rebocadas, em fitas que alguém teve a coragem de gravar. Brasília, outubro de 2009. 2 meses após começar sua investigação,
Rogério Neves percebeu que não estava mais sozinho em sua busca pela verdade. Estranhos começaram a aparecer em sua vizinhança. Carros desconhecidos estacionavam em frente ao jornal onde trabalhava, e sua linha telefônica apresentava ruídos suspeitos durante as conversas. Comecei a receber ligações no meio da madrugada, conta Rogério. Do outro lado da linha, apenas silêncio. Depois de alguns segundos, a pessoa desligava. O jornalista, veterano de décadas cobrindo política, reconhecia os sinais de intimidação. Alguém não queria que ele continuasse mexendo no passado. A confirmação de suas suspeitas veio através de uma fonte dentro da Polícia Civil. O investigador aposentado Wilson Teixeira, que havia trabalhado informalmente no caso Eduardo nos anos 90, procurou Rogério num café discreto na Asa Sul. Com 71 anos e mãos trêmulas, Wilson parecia carregar o peso de décadas de segredos. "Você precisa parar", disse Wilson, olhando nervosamente ao redor. O que aconteceu com Eduardo não foi acidente, e as pessoas responsáveis ainda estão vivas, ainda têm poder. Ele revelou que a investigação original havia sido interrompida por ordens superiores. Um telefonema da Secretaria de Segurança havia determinado que o caso fosse arquivado discretamente. Wilson entregou a Rogério uma pasta amarelada. "Guardei isso por quase 20 anos, esperando o momento certo." Dentro havia relatórios de vigilância que nunca entraram nos arquivos oficiais. Eduardo havia sido monitorado nas 2 semanas anteriores ao desaparecimento. Fotografias granuladas mostravam o advogado saindo de casa, entrando no escritório, conversando com pessoas não identificadas. A última fotografia era perturbadora. Eduardo caminhando pelo estacionamento do edifício Brasília Imperial às 14h10 do dia 15 de março, seguido por 2 homens de terno escuro. No verso da foto, uma anotação manuscrita: "Último registro visual, operação encerrada." "Que operação?" perguntou Rogério. Wilson baixou a voz. "Nunca soube ao certo, mas havia rumores de que Eduardo não era apenas um advogado fazendo denúncias. Ele estava colaborando com investigadores federais, passando informações sobre corrupção em várias secretarias. Se isso for verdade, ele sabia muito mais do que mostrava. Essa revelação mudou completamente a perspectiva de Rogério sobre o caso. Eduardo não era simplesmente uma vítima ocasional de sua própria curiosidade. Ele era um informante ativo numa investigação maior que nunca veio à tona. Determinado a confirmar essa teoria, Rogério conseguiu acessar arquivos da Polícia Federal através de um contato jornalístico. Lá, descobriu referências oblíquas a uma Operação Alvorada, conduzida entre 1989 e 1990 para investigar corrupção sistemática no governo do Distrito Federal. Eduardo Camata aparecia em documentos como
Fonte colaboradora EC7. A operação havia sido abruptamente cancelada em abril de 1990, um mês após o desaparecimento de Eduardo. O motivo oficial era a falta de provas conclusivas, mas as entrelinhas sugeriam interferência política de alto nível. Rogério tentou localizar os agentes federais responsáveis pela operação. 2 haviam se aposentado e se recusaram a dar entrevistas. Um terceiro, delegado federal Marcos Vinícius Santos, concordou em conversar off the record. Eduardo era corajoso demais para seu próprio bem, disse Marcos, hoje com 62 anos. Mas ele não se contentava em apenas passar informações. Queria participar ativamente, gravar conversas, conseguir documentos. Avisamos várias vezes que ele estava se expondo perigosamente. Segundo Marcos, Eduardo havia descoberto que o esquema de superfaturamento era apenas a ponta do iceberg. Havia um sistema organizado de lavagem de dinheiro envolvendo construtoras, políticos e empresários que operava há anos. Ele tinha nomes, valores, contas bancárias. Material suficiente para derrubar dezenas de pessoas importantes. Na última reunião entre Eduardo e os agentes federais, em 10 de março de 1990, o advogado havia entregado documentos comprometedores sobre 3 deputados e 2 secretários de governo. Ele estava eufórico. Achava que finalmente ia conseguir expor toda a rede, lembra Marcos. 5 dias depois, ele sumiu. A Operação Alvorada foi encerrada oficialmente por comprometimento de fontes. Mas Marcos suspeita que alguém dentro da própria Polícia Federal havia vazado informações sobre Eduardo para os investigados. Nunca conseguimos provar, mas havia um informante trabalhando para o outro lado. Com essas revelações, Rogério finalmente compreendia a dimensão real do que havia acontecido com Eduardo Camata. Não foi apenas um advogado inconveniente que foi silenciado. Foi um homem que descobriu segredos capazes de abalar as estruturas de poder de Brasília. A última peça do quebra-cabeça veio de uma fonte inesperada. Vera Lúcia Santos, hoje com 67 anos, era secretária de um dos deputados envolvidos no esquema nos anos 90. Aposentada e morando em Goiás, ela procurou Rogério após ler suas matérias no jornal. "Preciso contar o que vi", disse Vera numa ligação emocionada. "Carrego isso há 19 anos e não aguento mais." Ela revelou que no dia 16 de março de 1990, um dia após o desaparecimento de Eduardo, presenciou uma conversa entre seu patrão e 2 empresários. Eles estavam comemorando, conta Vera. Ouvi o deputado dizer: "O problema foi resolvido. Eduardo Camata não vai incomodar mais ninguém." Um dos empresários respondeu: "Espero que tenha sido discreto." E o deputado riu. Ele simplesmente saiu de Brasília e nunca mais voltou.
Fim da história. Vera nunca denunciou o que ouviu porque temia pela própria segurança. Era uma época diferente. Essas pessoas tinham muito poder. Eu tinha filhos pequenos, não podia me arriscar. Brasília, dezembro de 2009. Rogério Neves publicou sua série de reportagens sobre o caso Eduardo Camata em dezembro de 2009, causando um pequeno alvoroço na imprensa local. Por uma semana, o nome do advogado desaparecido voltou às páginas dos jornais, às discussões políticas, aos debates na televisão. Mas como acontece com tantas histórias no Brasil, o interesse público foi efêmero. Outras notícias tomaram o lugar de Eduardo nas manchetes. A corrupção revelada em seus documentos havia prescrito legalmente. Os políticos envolvidos já haviam morrido ou se aposentado. Os empresários seguiam suas vidas normalmente. Nenhum dos responsáveis foi punido. Nenhum corpo foi encontrado. Nenhuma confissão formal foi obtida. Luciana Camata, agora com 68 anos, finalmente teve algumas respostas sobre o destino do irmão, mas não a paz que buscava. Saber o que aconteceu é importante, disse ela numa entrevista final. Mas Eduardo continua desaparecido. Ainda não posso fazer o luto direito porque não há um túmulo para visitar. Ela estabeleceu uma pequena fundação em memória do irmão, oferecendo assistência jurídica gratuita para famílias de pessoas desaparecidas. E se a justiça não alcançou Eduardo, pelo menos posso tentar ajudar outras famílias a encontrar seus entes queridos. Wilson Teixeira, o investigador aposentado que guardou os segredos por 2 décadas, morreu de infarto 3 meses após revelar as informações para Rogério. Sua viúva encontrou uma carta lacrada entre seus pertences, endereçada para quem busca a verdade sobre Eduardo Camata. Dentro, apenas uma frase. Ele está enterrado onde ninguém jamais procuraria, no coração de Brasília. O delegado federal Marcos Vinícius Santos transferiu-se para São Paulo logo após dar sua entrevista. Em conversas posteriores com Rogério, ele admitiu ter recebido conselhos para não falar mais sobre a Operação Alvorada. Mário Augusto Silva, o ex-funcionário que testemunhou o sequestro de Eduardo, mudou-se para uma cidade pequena do interior de Minas Gerais. Antes de partir, deixou um recado para Rogério. Espero ter feito a coisa certa. Eduardo merecia que alguém contasse sua história. Vera Lúcia Santos voltou para o silêncio após seu depoimento. Quando Rogério tentou contatá-la meses depois para verificar alguns detalhes, descobriu que ela havia mudado de cidade sem deixar endereço. O edifício Brasília Imperial foi completamente demolido. Em seu lugar, ergueu-se um shopping center moderno e brilhante, frequentado por milhares de pessoas que caminham diariamente sobre o local onde Eduardo trabalhou seus últimos dias. Nenhuma placa, nenhuma memória marca o lugar onde um homem lutou contra a corrupção e pagou com a própria vida.
As fitas cassete de Eduardo foram depositadas no Arquivo Nacional, onde permanecem como testemunho silencioso de uma época em que a verdade custava caro demais para ser dita em voz alta. Sua voz gravada, clara e determinada, ecoa nos corredores da história como um lembrete. A verdade não morre, apenas espera o momento certo para ressurgir. Rogério Neves continuou sua carreira jornalística, mas nunca esqueceu o caso Eduardo Camata. Em seu escritório, mantém uma foto do advogado desaparecido ao lado de uma frase manuscrita. Há histórias que precisam ser contadas, mesmo quando é perigoso contá-las. Hoje, passados mais de 30 anos do desaparecimento de Eduardo, Brasília continua sendo construída e reconstruída. Suas avenidas largas e edifícios modernos ocultando os segredos enterrados em seus alicerces. A capital federal, símbolo do progresso e da modernidade brasileira, carrega em suas fundações as memórias dos que ousaram desafiar o poder e foram silenciados para sempre. A pergunta que assombra quem conhece essa história permanece sem resposta. Quantos outros Eduardo Camatas existiram? Quantas vozes foram caladas quando tentaram expor a verdade? E quantos segredos ainda estão enterrados nas entranhas desta cidade, esperando que alguém tenha a coragem de desenterrá-los? O legado de Eduardo Camata não são apenas os documentos que ele deixou ou as gravações que fez. Seu verdadeiro legado é a lembrança incômoda de que a justiça, às vezes, tem um preço que poucos estão dispostos a pagar. E enquanto Brasília cresce e se moderniza, a sombra de Eduardo paira sobre a capital como um fantasma da consciência nacional, lembrando a todos que alguns mistérios permanecem sem solução, não por falta de provas, mas por excesso de poder daqueles que preferem o silêncio à verdade. Sua história permanece como um eco na memória da cidade, a voz de um homem que se recusou a se calar, mesmo sabendo que o silêncio eterno seria o preço de sua coragem.